Oi pessoal, boa tarde. Conforme eu combinei com vocês ontem, que eu fiz uma postagem daquele quadro resumo sobre um estudo que fala sobre as 4 técnicas do emagrecimento, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre esse trabalho, né? Então, é um trabalho que traz uma visão mais crítica, traz as vantagens e as desvantagens dessas técnicas que são utilizadas, traz também o que os estudos já têm mostrado sobre elas, sobre os resultados, sobre os efeitos. Então, ele é um estudo bem relevante, né? Bem simples também, a linguagem é muito simples, então acho que vale a pena a gente trazer isso para a discussão. Na introdução do estudo, ele começa falando sobre a obesidade ser um problema de saúde pública, né? O que é uma coisa que nós já sabemos. Atualmente no Brasil, mais da metade da população está com sobrepeso ou com obesidade, o que é um quadro que é um reflexo do restante do mundo, né? Não é uma coisa que se restringe só ao Brasil. E a gente sabe que a obesidade, ela caminha com outras doenças não transmissíveis, né? O que agrava os quadros de saúde das pessoas, leva a maiores custos, a maiores tempos de internação, de hospitalização, e também é um quadro que cursa com menor qualidade de vida dessa população. Então, realmente um tema bem importante que tem sido bastante debatido. A primeira dieta que ele traz como discussão é a dieta dos líquidos e detoxificantes. Dependendo do protocolo que você utiliza, essas dietas elas duram um tempo muito curto. Elas duram entre 4 dias a 2 semanas, onde você fica ingerindo somente líquidos e pode ter também utilização de outras estratégias, dependendo do protocolo que você fizer. Você pode utilizar laxantes e você pode também utilizar estratégias para suar mais, como por exemplo, muito tempo na sauna. Tem alguns protocolos que colocam 5 horas por dia de sauna, né, para aumentar esse suor e dessa forma também eliminar mais líquidos. A perda de peso, na verdade, é causada pela redução calórica que essas pessoas que aderem a esse tipo de dieta têm por causa da restrição de só ingerir líquidos, né? Então acaba sendo uma consequência disso. Também tem a perda de água, né? Ocasionada pelos laxativos e pelas estratégias de ir para a sauna, por exemplo, de aumentar o suor, o que também leva a uma perda de peso. Essa ingestão muito baixa de calorias, ela precisa ser pensada com cuidado porque ela leva ao aumento de um hormônio que é conhecido como hormônio do estresse, que é o chamado cortisol, que ele causa alguns efeitos posteriores que são importantes da gente lembrar. Ele, depois, né, que ele aumenta as suas concentrações, ele aumenta a estimulação do apetite porque ele foi liberado porque você estava comendo poucas calorias. Então, fisiologicamente, ele vai estimular o efeito oposto, né? Então ele vai estimular a ingestão de calorias, estimular o apetite. E isso pode ocasionar um efeito rebote de ganho de peso, né? Então você faz essa dieta por esse tempo, você se restringe por esse tempo, mas como ele aumentou as concentrações e ele tem esse efeito, você vai acabar sentindo esse efeito rebote de ganho de peso. Esse aumento de cortisol se mantém por um período, mesmo depois que você, né, finaliza o seu protocolo de dieta. Quanto a esse efeito posterior do cortisol, os dados na literatura são muito escassos, mas já houve relação dessa dieta com alguns eventos cardiovasculares. Já teve também casos de hiponatremia, que é sódio muito baixo, muito por causa da diurese aumentada, né, da perda de líquido muito aumentada. E também já teve relação dessa dieta com quadros de insuficiência renal aguda e crônica. Mas ainda assim são dados poucos que não nos permitem fazer uma associação direta. Não é porque você faz essa dieta que você vai ter esse quadro. Já houveram relatos, mas não é uma relação direta. A literatura não está embasada de uma forma coerente para a gente afirmar isso, tá bom? A segunda estratégia que ele traz é o jejum intermitente, que é aquele que envolve jejum de 16 a 48 horas, também depende do protocolo que você for utilizar. Possui efeitos como reduz o nível de glicose, reduz estoques de glicogênio, aumenta a mobilização de gordura, diminui leptina. E alguns poucos estudos mostram que, em comparação a dietas com restrição calórica, a perda de peso é semelhante. Ou seja, se você faz o protocolo de jejum ou você faz uma dieta com restrição calórica, a sua perda de peso vai ser parecida, vai ser semelhante. Mas as pessoas que fazem jejum, elas têm uma melhor preservação da massa magra, do músculo, do que aquelas pessoas que estão fazendo uma dieta somente com restrição de calorias. Então esse é um achado interessante até, né? No entanto, mais estudos são necessários para mostrar se isso realmente é uma verdade absoluta. Outra questão também do jejum é porque a adesão dele é muito difícil, né? Tem pessoas que não conseguem ficar sem comer, principalmente as pessoas que conduzem uma compulsão alimentar ou uma maior ingestão alimentar por causa de elementos psicológicos e emocionais.
essas pessoas elas não conseguem aderir bem a jejum. Porque como elas comem por questão de emoções, de ansiedade, de estresse, de felicidade, de tristeza, e esses sentimentos eles estão sempre na nossa vida, então elas acabam não conseguindo aderir. Isso gera uma frustração e acaba gerando uma maior ingestão alimentar ainda, e aí fica o ciclo vicioso, né? Então assim, precisa ter cuidado também com essa estratégia. Apesar dela já apresentar alguns benefícios interessantes, é uma estratégia que depende da pessoa e depende de como você vai aplicar. A terceira estratégia que ele traz é a dieta paleo, né? Dieta do paleolítico. É aquela dieta que inclui vegetais frescos, frutas, carnes magras, peixes, ovos, sementes, castanhas e vários outros alimentos. Tem alguns estudos, mas muito pequenos, né? Estudos de curto tempo ou estudos com população muito pequena, que já tem na literatura, mas teve um estudo que foi um dos principais, que ele comparou mulheres obesas na pós-menopausa, sendo um grupo com dieta paleo e outro grupo com as recomendações tradicionais, né? Então tinha essa comparação. Após 6 meses houve melhora na perda de peso e menor gordura no grupo que seguia a dieta paleo. Mas com 24 meses esses parâmetros não permaneceram, ou seja, parece haver um efeito ali em um prazo determinado, aqui no caso foi de 6 meses, mas se você prolonga esse período, parece que esses efeitos benéficos dessa dieta não permanecem. Então assim, também, apesar de ser um estudo importante, foi aproximadamente 673 mulheres, ainda não é um estudo que embase bem os efeitos dessa dieta. Algumas críticas a essa dieta incluem o custo mais alto, né? E também requer um maior nível de dedicação. Se você é uma pessoa que não gosta de ir para a cozinha, que ainda não tem esse hábito de fazer as suas comidas, de se preparar, de se organizar, de fazer mercado, não é uma dieta recomendada, porque você precisa ter um nível de organização muito grande, de dedicação a essa parte da sua alimentação, que se você não tem, não é uma hora boa de começar, porque você pode não conseguir alcançar o que você queria, você acabar se frustrando e girar o ciclo vicioso lá de ficar comendo por frustração, tá? Alguns efeitos colaterais também foram demonstrados nessa dieta paleo. Fraqueza, diarreia, dor de cabeça. Além disso, como é uma dieta que retira laticínios, né, derivados do leite e o leite no geral, reduz a ingestão de cálcio, que pode ter um efeito na densidade mineral óssea das pessoas. Mas ainda também não tem estudo embasando isso, até porque tem vegetais que têm cálcio, apesar da gente saber que a biodisponibilidade é menor, mas tem. Então assim, também não é uma verdade absoluta que você fazer paleo você não vai ter cálcio. Também não é assim, tá? Tudo isso aqui são críticas e são já achados que se tem, mas ainda não há uma conduta certa sobre isso, tá bom? E a quarta estratégia que ele traz é a alta intensidade de treino, né? Que os estudos também são muito poucos quanto a esses treinos de alta intensidade, treinos de média, moderada intensidade. Alguns apresentam resultados semelhantes entre grupos que tiveram treino de intensidade alta e treino de atividade e intensidade moderada. É uma boa alternativa, como parte da estratégia de perda de peso. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que não há como você seguir uma reeducação alimentar se você não tiver uma atividade física atrelada, se o seu resultado é emagrecimento. Não tem como fazer isso, a atividade física ela é importantíssima. Então assim, não tem como você negociar isso. Só que ela tem uma limitação, né? Ela não pode ser aplicada a algumas pessoas que têm limitação física. Então pessoas que têm problemas de coluna, pessoas que têm algum problema na perna, algum problema de mobilidade, elas acabam não sendo beneficiadas por esse modelo, por essa estratégia, e acabam tendo que usar outras estratégias, né? Então eu vou deixar o link desse artigo, se alguém quiser ler, se interessar. Agradeço a atenção de vocês e a gente se vê aqui nos vídeos da próxima semana.